Shalom, povo de Deus, graça e paz. Pastor Mazini, mais uma edição do webinar, onde nós vamos estudar a palavra do Senhor, estudar mais uma ministração, ter um tempo de estudo da palavra do Senhor. E esse estudo está sendo transmitido pelo YouTube, tá? O canal do YouTube. Se você está entrando aí pelo Face, tá na descrição aí, tá? Mas você vai acompanhar melhor os slides, o estudo pelo canal do YouTube. Então você pode entrar aí pelo Face aí, coloca na descrição lá, tá o sinal tá o sinal do canal do YouTube para você entrar lá, tá? Então você pode estar participando, você pode estar assistindo e vendo como você pode participar desse tempo abençoado aí. Eu estou usando aqui o OBS, tá? E eu queria, se você for entrando aí, vai verificando para mim se está saindo o áudio, se está tudo certo o áudio aí para mim, tá? Porque eu tive que mudar o streamer aqui, que aquele outro estava travando bastante, e eu não sei como que esse aqui vai proceder. Também as transmissões, ela acaba tendo esse tipo de problema. Elas começam a oscilar, e dependendo do número de pessoas às vezes que estão usando na região, pode ter um problema, tá? Mas a pastora colocou aqui, tá tudo ok, tá? Aqui o Elton entrou, e quem for entrando aí vai colocando um olá, paz, tá? Vai participando aí, vai entrando, e pra gente começar a transmissão, tá? Eu tô passando aqui também no Face. O Face tá com a descrição aqui, quem quiser entrar pelo Face, só que não vai ter essa tela aqui que está no YouTube, tá? Ela não vai estar sendo transmitida pelo Face, mas eu estou colocando aqui para, se a pessoa estiver interessado, prestar atenção no assunto, entra lá, acessa o canal do YouTube e assiste melhor pelo YouTube, tá? Porque é pelo YouTube que é o canal principal onde a gente vai transmitir a ministração aqui, o estudo, tá? O assunto de hoje nós vamos estar falando sobre unção e poder. Unção e poder. Então, nesse assunto, o tema hoje, nós vamos estar estudando esse tema, unção e poder, o que vem a ser isso, né? E nós vamos estar recebendo essa ministração, estudar sobre isso. Essa palestra aqui, esse ensino, eu já passei na igreja Irmãos Menonitas, já por 2 vezes, uma vez com a liderança, pastor Vitor, e depois a segunda vez a gente ministrou apenas para o Ministério de Louvor, e foi uma bênção essa ministração. Então eu não sei se eu vou conseguir terminar ela hoje, não sei se eu vou conseguir concluir ela hoje, tá? Ela é um pouco longa, mas se não, a gente vai continuar falando num próximo webinar,
ou eu deixo gravado o restante. Não sei como que eu vou lidar aqui, tá? Mas pelo tempo que a gente tem, a gente vai ver até onde a gente pode chegar na ministração. Ela é um pouco longa, ela é um pouco extensa, mas dá para a gente estudar bem isso, tá? Então o assunto hoje, o tema hoje é unção e poder. O que vem a ser isso, tá? Unção e poder. A primeira definição aqui, nós vamos falar sobre a definição sobre unção do Espírito Santo. A primeira parte nós vamos falar sobre unção, depois nós vamos estar falando sobre poder, tá? São duas coisas diferentes, mas nós vamos estar abordando o mesmo assunto. Então, definições sobre a unção do Espírito Santo. Unção espiritual, segundo o dicionário bíblico, é a capacidade dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir missões específicas, especiais dentro dos propósitos divinos. Vou repetir. É a capacidade dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir missões específicas, especiais dentro dos propósitos divinos, tá? Então, a unção, segundo o dicionário bíblico, é uma capacitação, tá? É algo que vem capacitar o indivíduo, uma pessoa, né, um crente, um cristão, a estar preparado ou prontificado, né, pronto para poder ser usado como um instrumento nas mãos de Deus através de um propósito divino, através da vontade dele, através de um chamado, tá? Então, algumas pessoas, elas recebem uma unção, e a unção ela é dada ao Senhor, ela é dada ao indivíduo que busca o Senhor, que crê em Jesus Cristo, e essa unção ela vem sobre a vida da pessoa para capacitar a pessoa num propósito divino, né? Aqui entrou também a irmã Maria Elis, minha mãe, né? Tá lá. Aqui ela colocou graça e paz, aqui está tudo ok. A Cássia também entrou, paz e Cássia também, estamos acompanhando. Quem puder avisar lá no grupo lá, que a gente já está online aqui, já está na transmissão. Quem quiser participar, senão ela assiste depois, que a gente vai postar novamente ali no grupo, tá? Então, essa primeira parte, nós estamos falando da definição da unção. Estamos falando sobre a definição da unção. O que é? É a capacidade dada por Deus a alguma pessoa, credenciando-a para cumprir missões específicas, especiais, dentro dos propósitos divinos, tá? Termos técnicos e teológicos sobre a unção. A unção, dicionário Aurélio, né, o convencional, ato ou efeito de ungir, untar com óleo ou com unguento, aplicar óleos consagrados. Segundo o dicionário convencional, dicionário Aurélio, ele vem explicando, vem definindo, né, trazendo um termo que a unção ela é um ato ou efeito de ungir, ela untar com óleo, com unguento, aplicar óleos consagrados. Ungir, né, ou unção, é como a pessoa fala assim, a pessoa ela untou a forma para fazer o bolo, né, ela untou um recipiente para poder usar. Então ela ungiu, né? Ela untou, ela aplicou óleo, né? Aqui no caso a unção pela que é a definição, tá? Aplicar óleos consagrados. É nessa parte que a gente entra, né? Nessa parte que a gente entra aqui. E no dicionário bíblico, unção com óleo quer dizer metáfora bíblica
que simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre algo ou alguém. Vou repetir. Unção com óleo é uma metáfora bíblica que simboliza o derramamento do Espírito Santo sobre algo e alguém. Então, a unção com óleo, segundo o dicionário bíblico, ela é a representação, ou ela é o símbolo ou um sinal de que sobre aquele indivíduo, sobre aquela pessoa, foi derramado o poder do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Então aquela pessoa foi ungida com óleo, ela foi, aquilo representa na vida dela, é um simbolismo, é uma metáfora de que aquela pessoa tem o poder do Espírito Santo, ela possui o Espírito Santo na sua vida. Aqui entrou também pelo YouTube a Val Soares, tá? Val Soares, graça e paz, Deus abençoe. Fica aí, participa. Você pode colocar o seu comentário, você pode fazer a sua pergunta, tá? O pessoal que está aí nos comentários. Esse programa aqui eu não consigo destacar como foi no outro, né? No outro eu conseguia destacar os comentários aqui, esse aqui eu não consigo, tá? Esse aqui eu só vou lendo, e daí se alguém fizer alguma pergunta, eu vou ler a pergunta aqui e vou tentar responder e tentar esclarecer. Se alguém fizer algum comentário aqui, a gente vai estar também conversando através do chat no YouTube, tá? Então se você tem ali no YouTube, o Diego entrou aqui pelo Face, né? Então entra lá, Diego, pelo YouTube lá, pelo canal do YouTube, o irmão Egon, se eu não me engano, acho que entrou pelo canal do Face aqui, pelo link do Face. Clica nesse link aí, irmão. Você vai entrar pelo YouTube, ali a gente tem os slides, você pode estar acompanhando melhor também esse estudo aqui, tá? Eu só estou usando o Face como uma forma de divulgação. As pessoas às vezes querem participar, elas entram ali pelo Face, mas elas conseguem também acessar pelo YouTube, tá bom? Então, ungir, né? Nós estávamos falando sobre a definição o óleo, a unção com óleo, que representa, é uma metáfora a respeito do Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo sobre a vida de alguém, tá? Então, são termos teológicos. Outra definição segundo a teologia bíblica, tá? Unção vem do substantivo grego crisma, daí vem o verbo crio e o adjetivo Christos, que significa ungido no hebraico. O termo ungido é Messias. Aplicado a Cristo, a unção na Bíblia pode ser entendida de modo espiritual e literal, com a aplicação do azeite, o óleo sobre alguém ou sobre algum objeto, tá? Então ungimos pessoas ou objeto, ungimos pessoas ou ungimos coisas, tá? Então a unção, segundo a teologia bíblica, segundo o dicionário de teologia bíblica, a unção vem do substantivo grego crisma, que daí vem o verbo crio, e o adjetivo Christos, que significa ungido no hebraico. O termo ungido é Messias, tá? Então, Jesus Cristo é Salvador ungido, tá? Então, o nome de Jesus tem um significado. Ele é ungido Salvador, Salvador ungido, tá? Então, a unção, ela pode ser entendida de um modo espiritual e literal, com a aplicação do azeite ou óleo sobre alguém ou sobre algum objeto. Vamos lá, mais para frente. Definições sobre a unção do Espírito Santo. Primeiro, unção é a capacidade sobrenatural dada por Deus para que possamos desempenhar algo. Vou repetir. Unção é a capacidade sobrenatural dada por Deus para que possamos desempenhar algo. Olha o que o texto diz.
Atos capítulo 1, verso 8, Atos capítulo 1, verso 8, e depois nós vamos ler capítulo 2, de 1 a 4. Atos 1, 8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tá? Então, a unção é a capacitação dada por alguém, a capacitação é algo dado a alguém como sinal da presença e do poder do Espírito Santo. Tá? Deixa eu voltar lá para a gente definir a unção. Capacidade é a capacidade sobrenatural dada por Deus para que possamos desempenhar algo. Para que possamos desempenhar algo. Tá? Então, essa capacidade, ela não é natural, ela é sobrenatural, ela é dada por Deus para nós desempenharmos algo. Algo de quê? Algo de Deus, alguma coisa que Deus determinou, algo que Deus especificou, algo que Deus ordenou para que nós viéssemos a fazer. Tá? Então, aí o texto, um dos textos que nós vamos usar é Atos capítulo 1, verso 8, que diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que há de descer sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. Esta unção, ela vem capacitando, né, dando poder, capacidade sobrenatural a alguém desempenhar um papel ou uma função. Qual era a função aqui em Atos capítulo 2? Era ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Ser uma testemunha de Cristo. Tá? Aqui, o Diego entrou pelo YouTube aqui também. A Val colocou aqui: pastor, o batismo no Espírito Santo é quando você recebe um dom. Tá? O batismo no Espírito Santo, ela não é especificamente só como um dom, tá? Não é algo que você está recebendo, quando você recebe um dom. O batismo no Espírito Santo, ele é o enchimento, é a plenitude, é quando nós estamos plenos, porque eu posso ser cheio do Espírito Santo, e o batismo do Espírito Santo, entendemos que é aquilo que a palavra de Deus fala, sede cheios do Espírito de Deus. Sereis cheios do Espírito de Deus, ou se encham do Espírito de Deus. Então, esse termo aqui, ser batizado do Espírito Santo, porque nós não podemos ser cheios apenas uma vez. Tá? Nós precisamos receber a unção, nós precisamos receber, além do batismo, manifestar essa unção na nossa vida, tá? Mas no decorrer do estudo aqui, nós vamos tentar responder essa pergunta, ou às vezes você vai ter um esclarecimento melhor, mas ficou bom. Obrigado pela pergunta aqui. Não é especificamente só quando a gente recebe um dom. Nós vamos estar vendo no decorrer do estudo aqui sobre isso, sobre que o batismo no Espírito Santo também, tá? Mas conforme a gente vai andando aqui no estudo, a gente vai, quem sabe, às vezes responder melhor essa questão aqui, tá? Então vamos lá, o segundo texto aqui, 2, a unção, né? Unção e poder. Nós colocamos aqui definição sobre a unção do Espírito Santo. Segundo, a unção é símbolo da presença do Espírito Santo que nos guarda, nos instrui em todos os caminhos que devemos andar para o aperfeiçoamento do nosso próprio ministério. Olha só, 1 João 1, 32 e 33, diz assim: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Ele quem? Jesus. E não o conhecia,
e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Tá? Então, a unção é o símbolo da presença do Espírito Santo, que nos guarda, nos instrui em todos os caminhos que devemos andar para o aperfeiçoamento do nosso próprio ministério. Tá? Então, esta unção, ela representa, ela é a personificação da presença do Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo. Ela nos ensina, ela nos direciona, ela nos instrui em todos os caminhos que nós devemos andar para cumprir o nosso ministério. Tá? Aqui no verso 1 João capítulo 2, versículo 27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fica em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele irá nos ensinar, ele irá nos guiar em toda a verdade, ele irá revelar a verdade de Deus para nós, ele irá nos mostrar o caminho de Deus, a vontade de Deus para o propósito pela qual nós somos chamados. Tá? Então, o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela é a marca, a unção é a marca, é o selo do Espírito Santo. Ele nos guarda, nos instrui e nos aperfeiçoa para o nosso próprio ministério. Tá? Então, nós entendemos que a unção, ela nos prepara para a execução, o trabalho, né? A obra do ministério que nós fazemos parte, do ministério que nós fomos chamados a desempenhar em Deus. Tá? Vamos lá para o próximo slide aqui. Deixa ele passar aqui. A terceira definição sobre a unção do Espírito Santo. Unção, ela traz conhecimento, sabedoria, capacitação sobrenatural para a obra de Deus. Anunciar o evangelho com alegria, poder, autoridade, manifestação de cura. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, olha só o que aconteceu nessa situação. Os discípulos, eles começaram a orar, a igreja estava reunida em um lugar, e eles começaram a orar, e a unção de Deus veio naquele lugar. E tendo orado, moveu-se o lugar que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles receberam um poder, eles receberam uma unção, eles receberam uma presença ali, uma manifestação da presença do Espírito Santo. Então essa unção, ela traz conhecimento, ela traz sabedoria, ela capacita de uma forma sobrenatural para a obra de Deus. Para quê? Qual é a obra de Deus? Anunciar o evangelho com alegria, com poder, autoridade e manifestar cura. Tá? Então, a unção, ela faz isso nas nossas vidas. Então, os discípulos, eles estavam orando e a resposta veio em forma de unção. Eles oraram se eu não me engano, acho que é por Pedro e João, que foram presos, né? E depois eles foram soltos, foram lá comunicar à igreja, e
o Espírito Santo foi derramado ali naquela reunião, foi derramado ali junto com aquelas pessoas de uma forma sobrenatural, que o lugar se moveu, foi tão forte a unção naquele lugar, uma manifestação da presença do Espírito Santo, que todos ali foram cheios novamente. Eles já eram batizados do Espírito Santo, mas eles foram cheios novamente de uma unção específica. Uma unção específica que gerou ousadia neles, gerou intrepidez, aonde eles começaram a anunciar a palavra com ousadia, eles começaram a anunciar a palavra com bastante autoridade, eles começaram a anunciar e orando para que viesse a confirmação dos sinais, porque os sinais seguem aos que creem, os sinais ele acompanha, ele vem debaixo de uma unção, ele vem se manifestando através de uma unção nas nossas vidas. Tá? Então nós temos que compreender isso, nós temos que compreender que essa unção que o Espírito Santo tem nas nossas vidas, está manifestando na nossa vida, é uma unção que ela vai nos trazer conhecimento, isto é, nos levar a experiências espirituais em Deus, em autoridade, em sabedoria, em poder, em curas. Deus vai te capacitar para impor as mãos sobre os enfermos e eles vão ser curados para a glória de Deus. Você vai ver nitidamente isso acontecer na manifestação da unção de Deus na sua vida, na manifestação da unção do Espírito Santo na sua vida. Tá? Então, a quarta definição sobre a unção do Espírito Santo: a unção faz separação, marca espiritual que traz consequências no mundo físico. A unção faz separação e é uma marca espiritual que traz consequências no mundo físico. Lucas 24, 49 e Efésios 1, 13 e 4, 30. Vamos ler esses textos aqui. Olha só, Lucas 24, 49 diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Olha lá, a unção faz separação. Eles estavam separados, eles estavam guardados, vamos colocar, eles estavam buscando a Deus em separação ou em santidade ou em santificação, diz a Bíblia, porque a palavra santidade ou santo quer dizer aquele que é separado. Então eles se separaram, então a unção, ele separa aquela pessoa para um propósito. Tá? E aqui ele fala que é uma marca, até que do alto sejais revestido de poder. Efésios 1,13 diz assim: em quem vós estáis, em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O que é a unção? A unção é uma marca espiritual que traz consequências no mundo físico. Tá? A unção é uma marca espiritual, selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo. Você ouviu a palavra, você ouviu a palavra, o evangelho da salvação, você creu no evangelho, você creu nesse evangelho, imediatamente, consequentemente, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Você recebe o poder do Espírito Santo da promessa. Tá? Então, Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, esta palavra fala a definição sobre a unção do Espírito Santo. A unção, ela faz separação, os discípulos estavam separados, Jesus mandou eles se separarem, se guardarem para que eles recebessem o poder do Espírito Santo, para que eles recebessem a marca, a unção do Espírito Santo, e essa marca espiritual,
que é o selo do Espírito Santo, em Efésios 1:13 e Efésios 4:30 fala sobre isso, ele também ele é uma marca que separa a pessoa, que qualifica a pessoa ou capacita a pessoa para uma unção, para um propósito divino, para executar uma missão. Para executar uma missão. E aqui ele fala que traz consequências no mundo físico, porque não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no quais está selados para o dia da redenção. Haverá o dia da redenção, haverá a volta de Jesus, e nós já estamos selados, nós já estamos marcados para a volta de Jesus. Há uma marca espiritual que traz consequência no mundo físico. Por quê? Porque quando Jesus voltar, ele vai voltar e ele vai arrebatar, ele vai levar esse povo que tem a marca do Espírito Santo, que está selado pelo Espírito Santo, debaixo de uma unção do Espírito Santo. A unção é o selo do Espírito Santo. Nós somos marcados pelo Espírito Santo. Nós estamos sendo marcados com o Espírito Santo. Então, quando Jesus voltar, ele vai nos arrebatar, e esse arrebatamento vai acontecer através da unção do Espírito Santo. Aqueles que têm a unção do Espírito Santo, aqueles que estão marcados pelo Espírito Santo, aqueles que estão sendo alcançados pelo Espírito Santo. Então nós temos que compreender isso, que o Espírito Santo, ele vem trazer a manifestação do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, ela traz essa capacitação para nós, ela traz essa capacitação no mundo espiritual, ela nos marca no mundo espiritual para nós servirmos melhor e termos a consequência dessa marca em nós, do selo do Espírito Santo, é que quando Jesus voltar, ele vai nos arrebatar, e ele vai arrebatar aquele que tem a unção do Espírito Santo. A unção é o selo, a unção é a marca, tá? Então vamos para o próximo slide aqui. Definição, a quinta definição sobre a unção do Espírito Santo. Queria perguntar aqui, o pessoal que está assistindo aqui, deixa eu ver, tem um pessoal participando aqui não aparece para mim, mas se está tudo ok aí, tá? Se vocês estão acompanhando certinho, se está tendo algum problema aqui para mim não está aparecendo direito, mas queria que você desse vai falando amém aí, vai, para a gente poder saber que você tá acompanhando, tá? É importante isso, para saber se você se tá chegando aí, se tá tudo ok aí para você, tá? Não fica só assistindo, porque às vezes eu fico aqui meio perdido, tá bom? Amém, amém. Obrigado, gente. Obrigado. Vai colocando aí alguma coisa assim, né? Amém, tal, sei lá. Porque às vezes eu fico aqui, eu não sei se se tá tudo certinho aqui, se tá acompanhando certo. Porque aqui, como eu disse, o programa que eu estou usando aqui é diferente daquele outro, né? Às vezes eu não consigo acompanhar o número de pessoas que está participando, tal. Eu não sei se tá tudo certinho aqui, e às vezes é difícil de ter essa resposta. Mas às vezes, se você colocar aí amém, tal, tá tudo bem, estamos muito rápido na explicação, ou se tá tudo certo, se você está conseguindo acompanhar, se tem alguma dúvida, eu já coloquei aqui, você coloca aí a sua pergunta, como colocar aí, tá? Ou um comentário, tá? Cabe aqui o comentário. Como eu disse,
a sua participação é muito importante. A sua participação aqui, para mim, é muito importante. Só vai acrescentar nesse estudo, nisso que nós estamos fazendo. Eu não quero ficar sozinho nisso, não. Tá? Eu quero compartilhar isso e também receber de vocês também que participam. Tá? Não estou trazendo aqui como a título de que eu domino o assunto. Às vezes tem coisa que você pode comentar aí, falar que isso vai servir para nos ajudar a enriquecer o estudo aqui, o material, tá bom? Mas vamos lá. A quinta definição sobre a unção do Espírito Santo é que a unção é o poder do Espírito Santo capaz de destruir todo tipo de amarra espiritual, trazendo liberdade e poder para quem recebe, tá? Unção, poder do Espírito Santo capaz de destruir todo tipo de amarra espiritual, trazendo liberdade e poder para quem recebe. Isaías 10, 27. Eu gosto muito dessa palavra, essa palavra é tremenda. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção, ela é libertadora. A unção, ela é libertadora. A unção, ela liberta. A unção, ela quebra o jugo. Ela quebra o jugo. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Deixa eu colocar maior aqui. A unção, ela vem sobre as nossas vidas para nos libertar de julgos. Que julgos são esses? Julgos que, através do pecado, a Bíblia fala que sem Cristo o homem ele é escravo do pecado. E sendo escravo, quem domina são as trevas. São as trevas, tá? É o mundo espiritual da maldade. Então, as trevas dominam. E elas dominam como? Colocando julgos. Tá? Colocando julgos, colocando fardos sobre a vida da pessoa e controlando a pessoa. É tão forte isso que no espiritismo, no baixo espiritismo, candomblé, umbanda, quimbanda, eles chamam a pessoa que recebe a entidade, o guia ali, né? O demônio, ele é chamado de cavalo. Essa pessoa se torna um cavalo. Por quê? Porque ela é dominada. Ela recebe um jugo e aquele espírito a domina, aquele espírito a possui. Tá? Então, no espiritismo, a pessoa é possuída, ela é dominada, ela está sob um jugo de Satanás. E muitas vezes, a pessoa, às vezes ela não teve contato com o espiritismo, mas por causa do pecado, isso é muito sério, querido, isso é muito sério. Escuta o que eu estou te falando. Por que precisamos da unção do Espírito Santo? Porque a unção do Espírito Santo, ela quebra o jugo na nossa vida. Jugo do quê? Do pecado que nós antes vivíamos. E a qual o espírito das trevas, os demônios, eles agiam em áreas da nossa vida. Quem sabe o espírito, ele não nos dominava completamente, como acontece no espiritismo, alguém se tornar um cavalo do diabo. Mas ele dominava áreas da nossa vida. Ele dominava partes da nossa vida. E às vezes tem pessoas, e eu digo muito isso, tem muitos crentes que ainda continuam debaixo de um jugo espiritual maligno, que precisa ser quebrado através de uma unção. Através de uma unção. Por isso que é importante nós buscarmos a unção do Espírito Santo, porque a unção do Espírito Santo, ela vai despedaçar todo tipo de jugo em todas as áreas da nossa vida.
Às vezes você está sendo levado a uma área da sua vida onde você repetidamente cai em fracassos, cai em pecados, cai em circunstâncias, é uma área de fraqueza na sua vida em que você está sendo derrotado, em que você não tem vitória. E constantemente você entra em desânimo e se afasta de Deus e tem aquela fraqueza espiritual constante, aquele desânimo espiritual, tudo mais, é difícil. Você é muito esforço. Você precisa se esforçar demais, tal. Por quê? Porque lhe falta unção. Naquela área da sua vida, você precisa de unção, porque a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo de Satanás. Aquilo que estava ligado em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida. Tá? Deixa eu tentar responder algumas perguntas aqui, que o pessoal agora começou a participar. Eu gosto disso, da participação. A irmã Tânia colocou, paz, irmã Tânia, ela colocou a oração e o jejum são a libertação do mundo espiritual, faz parte, tá? A oração, ela nos é o nosso relacionamento com o Pai, é o nosso diálogo com o Pai, né? E o jejum é a mortificação da nossa carne. O jejum é nós fazermos a nossa carne entender que quem nos domina é o Espírito de Deus no nosso espírito, e não estamos fazendo a vontade da carne, tá? Então, a oração e o jejum, ela contribui para a libertação no mundo espiritual, tá? Ela contribui, ela não tá? Ela não se torna isso somente. Não quer dizer que especificamente, tá? Então a oração e o jejum, elas contribuem, elas cooperam para a libertação no mundo espiritual. Quando os discípulos foram expulsar o demônio de um menino, eles não conseguiram e eles foram foram até Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, por que nós não expulsamos? E Jesus fala ali, em algumas versões fala assim: essa casta de demônio, esta casta de demônio não sai senão por jejum e oração, tá? Não sai senão por jejum e oração. O que acontecia? Os discípulos, eles não jejuavam, eles só oravam, e não oravam tanto quanto Jesus, tá? Eles não oravam tanto quanto Jesus. Eles estavam com Jesus e na autoridade do nome de Jesus, por ver Jesus expulsando demônios, eles iam fazer crendo em Jesus. Mas eles não tinham aquela comunhão em oração e eles não tinham a prática do jejum, que é a mortificação das obras da carne na sua vida. Porque quando nós jejuamos, nós estamos subjugando a nossa carne para que se manifeste o fruto do Espírito e não as obras da carne. Nós estamos sinalizando que a nossa carne não vai prevalecer, que a nossa carne não vai nos vencer. Entenda isso, tá? Então a unção na nossa vida, ela se manifesta através disso também, tá? Através da oração e do jejum, quando nós mortificamos a nossa carne. Espero ter respondido a irmã Tânia aqui. O Diego colocou uma pergunta: pastor, perdemos a unção com o tempo? Sim, perdemos sim. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, quando nós entristecemos o Espírito Santo. O texto que nós lemos alguns slides atrás aqui fala sobre isso. Não entristeçais o Espírito Santo da promessa, não entristeçais o Espírito Santo a qual fosse selados, né? Então nós já somos, às vezes, nós perdemos a unção por não obedecer o Espírito Santo, estar resistindo ao Espírito Santo. O Espírito Santo está falando conosco, o Espírito Santo está nos direcionando, o Espírito Santo está nos conduzindo, o Espírito Santo está manifestando o poder dele na nossa vida e a gente está ali. O Espírito Santo está nos
direcionando a fazer algo e nós estamos resistindo. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado e nós estamos resistindo. Nós estamos resistindo ao poder do Espírito Santo, à manifestação do Espírito Santo. E isso entristece o Espírito Santo, e aquela unção que o Espírito Santo está tentando nos convencer, o Espírito Santo está tentando nos ensinar, o Espírito Santo está tentando nos direcionar, aquela unção começa a se perder. Cada vez menos o Espírito de Deus vai falar conosco. Por quê? Porque nós estamos resistindo ao Espírito Santo. Nós não estamos obedecendo ao Espírito Santo. Nós não estamos obedecendo ao Espírito Santo, tá? A Val colocou glória a Deus, a irmã Tânia falou é forte, aqui a Cássia colocou, pastor, quando fala da unção, reflete na sua vida, ela se estende a todas as áreas da vida ou tem que ser buscada em cada área, né? Aí ela colocou, eita, já está respondendo, tá? Que bom, né, que eu consegui responder aqui. Nós precisamos aplicar a unção de Deus, precisamos pedir a unção de Deus e orar pela manifestação da unção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos que o Espírito Santo, ele venha nos capacitar, porque a unção é a capacidade, a unção é a libertação. Nós temos que ter unção na vida financeira. Unção na vida financeira, o que é? É a sabedoria de administrar aquilo que nós temos de recurso. E tem pessoas que estão presas no mundo espiritual, na área financeira da sua vida, no seu casamento. Precisamos da unção de que o Espírito Santo nos direcione no nosso relacionamento conjugal. No nosso ministério, precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo que nos conduz à oração, à prática do jejum, à leitura da palavra, ao estudo da palavra, à comunhão na igreja, ao evangelismo, ao compartilhar o amor de Cristo na vida das pessoas. Então, nós temos que entender isso, tá? Nós temos que entender que cada área da nossa vida, e tem áreas da nossa vida que às vezes nós estamos debaixo de julgos. Aquela área não rompe, tá? Aquela área não rompe. Aqui, a Carol colocou aqui, a unção tem que estar onde estamos, tem que estar em nós diariamente. Isso, ela colocou um comentário aqui, a unção tem que estar onde nós estamos e tem que estar em nós diariamente. Nós precisamos da unção, nós precisamos receber esta unção na nossa vida, nós precisamos ser capacitados dessa unção, tá? Em nome de Jesus, eu creio nisso, que Deus está vindo nesse tempo, na nossa geração, com uma unção sobrenatural, com uma unção poderosa, com uma unção que está nos capacitando para nós vivermos o sobrenatural de Deus e vermos áreas da nossa vida sendo quebradas, julgos, e nós começamos a romper em várias áreas da nossa vida, tá? Então, a unção, ela quebra o jugo, tá? Eu vou pro próximo slide aqui, tá? Os slides só vão aparecer no YouTube, tá? Os slides só estão aparecendo no YouTube. Depois, se você quiser, você acompanha lá no canal no YouTube e você vai ver os slides aparecendo lá, tá? É uma forma de você também, mas enquanto você quiser tá assistindo aí pro outro meio aí, a gente está tentando divulgar e levar a palavra e divulgar a webinar, tá? Que é o nosso estudo, tá? Agora nós vamos entrar na parte do poder, tá? Unção e poder, esse é o tema, tá? Nós estamos falando de unção e poder. E agora nós definimos algumas coisas, nós chegamos na parte definindo a parte de unção, tá? Acho que é em cinco pontos, né? 5 partes nós definimos a questão da unção. E agora nós vamos falar especificamente da questão do poder, tá? Etimologia da palavra. Poder é dunamis. Poder é dunamis, que significa energia, poder, poderio, grande força, grande habilidade,
Algumas vezes a palavra é usada para descrever os poderes do mundo que passaram a funcionar sobre a terra e o poder divino, superabundando toda a resistência, comparado com a dinamite, com a explosão de uma dinamite que faz um arraso onde opera, tá? Outro termo também do grego é exousia, que quer dizer autoridade delegada, e churos, grande força, e kratos, que quer dizer autoridade de domínio, tá? Então são 4 palavras aqui que na Bíblia aparecem no grego, tá? São palavras gregas na escrita do Novo Testamento, que foi em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, dunamis, que quer dizer poder, né? De onde vem a palavra dinamite, né? Dínamo, né? Então, poder superabundante. Exousia, que é autoridade delegada, e churos, grande força, e kratos, autoridade e domínio, tá? Então, esses são as definições. Definição de poder: exousia, autoridade delegada, e kratos, autoridade de domínio. Isso aí aparece em dois versículos, tá? Lucas 10, 19, vai aparecer a palavra exousia, no original, no grego. Diz assim: eis que vos dou poder, exousia, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Essa palavra poder aí é exousia, que quer dizer autoridade delegada. Autoridade delegada. Então, esse poder que nós recebemos, que Jesus ele delegou, ele entregou, ele nos autorizou. Nós temos autoridade contra esses espíritos. Nós temos autoridade contra toda a força do inimigo. Você tem autoridade na unção e no poder do Espírito Santo. Você tem autoridade delegada. Você recebeu uma autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e ainda por cima nada fará dano algum. Olha só, e Efésios 6:12 vai falar de kratos, tá? O kratos, que quer dizer: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí está falando de, quando fala de principados e potestades, usa a palavra kratos, tá? O termo em grego kratos. Então, a nossa luta, ela é uma luta contra aonde nós temos autoridade de domínio, aonde a gente tem autoridade delegada e nós temos uma autoridade de domínio, uma autoridade recebida, né, para nós irmos contra o espírito maligno, mas também nós temos autoridade na geografia, no lugar aonde nós estamos. Você tem autoridade, querido, você tem autoridade na sua casa, você tem autoridade na sua família, você tem autoridade no seu ministério, você tem autoridade no seu casamento. Como eu disse, em todas as áreas da sua vida, você precisa aplicar esse poder, crer nesse poder e aplicar esse poder com autoridade, usar de autoridade, não esperar que alguém use de autoridade, mas você ser a autoridade. Você recebeu de Deus a exousia e você recebeu kratos, tá? Exousia, poder. Você recebeu poder para pisar serpentes, escorpiões, você recebeu poder para repreender, para vencer, para lutar contra principados, potestades, hoste espiritual da maldade que habitam nos lugares celestiais
em Cristo Jesus. Então, as áreas da manifestação de Deus na sua vida, olha só, isso é forte demais, querido, isso é forte demais. A unção e o poder, a unção somada com o poder de Deus, por isso que nós precisamos, aleluia, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Eu gosto demais desse assunto, eu fico maravilhado com isso e sou muito abençoado com esse assunto, porque nos capacita. É a capacitação, é a autoridade que nós temos. Você tem autoridade, meu irmão. Você tem autoridade. Não espere o domingo para você fazer alguma coisa. Se você está passando por algo, é domingo, na hora do culto, quando o pastor falar, eu vou falar amém bem forte ali e tal. Não, meu irmão. Vai ter hora que aquela unção, aquela liberação é para aquele momento. É para aquela hora. É para aquela hora, é aquela autoridade. Às vezes é uma autoridade contra um espírito de enfermidade, contra um demônio específico, contra algo no mundo espiritual. Você está repreendendo uma manifestação maligna, seja o que for. Então você tem essa autoridade. Às vezes isso está se manifestando no seu casamento, está se manifestando na vida financeira, na área financeira da sua vida, está se manifestando na sua espiritualidade, está se manifestando nos seus sentimentos, nas suas emoções. E às vezes você está esperando o quê? Para usar de autoridade, do poder que foi delegado a você. Esse poder foi dado a você. Não espere Jesus repreender um demônio. Não espere Jesus repreender demônio. Jesus não vai repreender demônio. Jesus já venceu os demônios na cruz. O papel que ele tinha que fazer, ele falou, tetelestai, está consumado. Agora é com vocês, eu dou essa autoridade. Eu entrego o meu nome para vocês. Eu entrego o meu nome, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, o Pai vou-lo concederá. Esse poder se manifesta no meu nome, usa o meu nome. Usa o meu nome. Meu irmão, se um demônio estivesse manifestando, você não vai ficar falando, não, mas deixa, Jesus vai cuidar disso. Jesus vai cuidar. Não, Jesus já cuidou. Na época quando ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder e curava os enfermos e expulsava os demônios na unção do Espírito Santo. E depois ele deixou os discípulos e ele delegou essa autoridade a todos os que creem. Se você crê, você tem essa autoridade, você tem exousia, você tem poder para derrotar as forças do mal, para derrotar. E não fica com medo não, meu irmão. Não fica com medo. Eu vou repreender, mas depois ele vai me atacar, eu vou passar mal, eu vou mandar ele sair, ele vai sair de lá, vai pegar em mim. Tem gente que pensa assim, né? Tem gente que pensa assim. Se eu expulsar o demônio daquela pessoa, aquele demônio vai pular em mim, né? Vai que sai dele e entra em mim. Então é melhor que fique nele, não vou falar nada, né? Tem gente que pensa assim. Tem gente que pensa assim, por isso que quando vê uma pessoa endemoniada numa reunião, numa igreja ou em qualquer outro lugar, ela foge. Ela foge, ela não usa de autoridade. Todo crente, querido, tem autoridade contra o espírito maligno. Não vai sair para entrar em você não, meu irmão. Você é morada de Deus, você tem unção e tem o poder de Deus. Você é autoridade. Ele vai sair para bater em retirada. Ele vai sair e vai bater em retirada. Tá? Então, a irmã Maria Elisa colocou, a unção nos dá poder para fazer a vontade de Deus. Amém. Isso mesmo. Então, esse poder que você recebe, esse poder que está se manifestando na sua vida, é para você vencer as hostes espirituais da maldade. Para você vencer as hostes espirituais da maldade. Vamos seguir mais em frente, tá? Definições de poder. Definições de poder. Sinais e prodígios. Sinais e prodígios. Estes sinais, Marcos 16, 17, Marcos 16, 17 e 18. Diz assim, esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nada lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos
e os curarão. Marcos 16, 17. Veja só, o poder é a manifestação, esse poder ele vai se manifestar em sinais, ele vai se manifestar em sinais na nossa vida. E aqui outra definição, foi o texto que nós já usamos também, Atos 4, 29 e 31, que diz, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tá? Então, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção, ela manifesta o poder, né? Então, a unção do Espírito Santo na nossa vida, manifestando esse poder, ele vai trazer para nós, ele vai gerar em nós essa autoridade aonde vai se manifestar os sinais. Os sinais vão seguir os que creem. Esses sinais seguirão os que creem. Você vai começar a expulsar demônios, você vai começar a falar em outras línguas, você vai você vai receber livramentos. Essa palavra, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, está falando de livramentos sobrenaturais. Vão acontecer livramentos sobrenaturais. Aquilo que a palavra de Deus diz lá em Salmo 91, que fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso é real, querido, isso é real. Isso não é poesia, não. Isso não é uma historinha, não. Isso é real. Isso é real. Você não será atingido. Você não será atingido. Praga alguma chegará à sua tenda, diz a palavra. Praga alguma chegará à sua tenda. Então, creia nisso, entenda isso, compreenda isso, que esta unção, ela vem te capacitar com poder, ela vem junto com o poder de Deus, e esse poder se manifesta em sinais, prodígios, maravilhas, coisas sobrenaturais vão começar a acontecer na sua vida, livramentos que você vai falar assim, meu Deus, olha, era para ter acontecido uma coisa terrível e tal, mas Deus vai fechar a boca do leão para você. Isso é poder. No poder de Deus, a boca do leão vai ser fechada na sua vida. Ele não vai te devorar, ele não vai te vencer, ele não vai ir contra a sua vida. Entenda isso, compreenda isso, que você está sendo capacitado com este poder que vem através da unção de Deus na sua vida. Este poder para você ser capacitado por Deus, no nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo aqui, a próxima definição. Definição de poder. Terceiro, dons espirituais. Poder são dons espirituais. Capacidade dada aos crentes. O que são dons espirituais? Capacidade dada aos crentes para ministrar uns aos outros. São sinais para os crentes e os incrédulos. Tá? São sinais para os crentes e os incrédulos. Então, uma das definições, a terceira definição do poder é dons espirituais, que é a capacidade dada aos crentes para ministrar uns aos outros. Dom espiritual, ela não é para me beneficiar, é para abençoar a vida do outro. O dom espiritual é para capacitar, para abençoar a vida do outro, tá? O único dom que serve para me abençoar, para que eu seja beneficiado, para que seja abençoado, é o dom de línguas, tá? 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 10, diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação
das línguas, tá? Então, nesses textos aqui, nesse texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 12, ele vai falar sobre os dons espirituais, que é a definição do poder. A terceira definição do poder são os dons espirituais. Ele vai se manifestar através dos dons espirituais na nossa vida. A um é dada fé, a outro é dado profecia, outro línguas estranhas, outro interpretação das línguas, outro dons de curar, outros milagres e assim por diante. São 9 dons, tá? Dons vocálicos, dons de revelação e dons de poder, tá? Dons de revelação, palavra da ciência, palavra da sabedoria e profecia, se eu não me engano. Aí depois, o outro grupo, dons de poder, dons de cura, milagres e... não lembro agora. Não lembro. Perdão. Olha só. Dom de revelação. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, e não é profecia, é discernimento do espírito, tá? Aí, dons vocálicos, interpretação das línguas, variedades de línguas e profecia. E os dons de poder a fé, milagres e dons de curas, tá? São dons de curas. Não é, às vezes a pessoa no canal aí tem uma playlist chamada Escola do Espírito Santo. Depois, se você tiver interesse, tiver um pouco de curiosidade, entra no canal aqui, que você está assistindo mesmo do YouTube aqui, você vai ver que tem uma playlist, procura a playlist lá, Escola do Espírito Santo. Entra na abinha lá de playlist e procura dentro das playlists lá, uma playlist chamada Escola do Espírito Santo. Ali, se eu não me engano, acho que tem 5 ou 6 lives que eu fiz somente falando sobre o Espírito Santo e falando sobre dons espirituais. Ali eu explico, ali eu detalho certas coisas, falo sobre línguas estranhas, falo sobre profecia, tem uma específica sobre profecia e língua estranha. Foi tremendo, tremendo. Eu aconselho você, quiser aprofundar nesse assunto dos dons espirituais, na definição de poder através dos dons espirituais, assista lá a playlist lá da Escola do Espírito Santo. Separe um tempo lá, pegue lá. São várias lives ali. Se eu não me engano, são 4 a 5 lives que tem ali. Quando eu estava fazendo o clamor da meia-noite, os 40 dias de clamor da meia-noite. E dentro do clamor da meia-noite, nós tivemos a Escola do Espírito, que foram uma sequência, uma semana inteira falando sobre o Espírito Santo. Falando sobre o Espírito Santo. Você vai entender muita coisa. Tá? Então, assim, isso só vai somar. Eu vou colocar até essa ministração junto lá, dentro da playlist lá da Escola do Espírito Santo também. Completando a Escola do Espírito Santo. Tá? Fazendo parte da Escola do Espírito Santo. Então, se você quer aprofundar mais no assunto sobre os dons espirituais, eu aconselho você a entrar na playlist lá no meu canal aqui, e você vai ter uma informação. Depois eu vou até ver se consigo colocar na descrição lá a playlist, para você ter acesso a ela e você assista ali. Você vai ver as definições ali dos dons espirituais, tá? Eu não estou com tempo agora, a gente não tem o tempo para definir a questão dos dons espirituais, ficar somente com os dons espirituais aqui, porque ele é um assunto muito extenso, muito grande, tá? Então nós estamos falando aqui a definição do poder, tá? Então vamos para a quarta definição de poder, dons ministeriais. Primeiro, dons espirituais, tá? São os 9 dons espirituais. Segundo, a definição de poder são os dons ministeriais. Ministeriais. É diferente. Dom espiritual é uma coisa, dom ministerial é outra. Tá? Então, o que é um dom ministerial? É a capacidade dada aos crentes para servir ao corpo de Cristo no processo da edificação dos santos. Vou repetir.
Dons ministeriais é a capacidade dada aos crentes para servir ao corpo de Cristo no processo da edificação dos santos. Aí o texto é Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Tá? Então, a outra definição do poder do Espírito Santo, a definição de poder são os dons ministeriais. Como eu disse, dom espiritual é uma coisa, dom ministerial é outra. Dom ministerial está relacionado com os 5 ministérios, tá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Vou repetir, 5 ministérios: apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tá? Então, esses são 5 ministérios. Dons ministeriais. São dons, são capacitação dada aos crentes para a edificação do corpo de Cristo. Ele serve para aperfeiçoar o corpo de Cristo, para ensinar o corpo de Cristo, para capacitar o corpo de Cristo, tá? Então, os dons ministeriais fazem parte do poder do Espírito Santo, do poder que vem através da unção do Espírito Santo. Vamos seguir em frente. Como a unção atua? Vamos definir aqui. Definimos poder, tá? Definimos unção, definimos poder. Agora nós vamos falar sobre como a unção atua. A unção, ela atua santificando. A unção santifica. Levítico 8:12. Depois derramou o azeite da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para santificá-lo. A unção, ela atua santificando o indivíduo. A unção, ela atua santificando o indivíduo. Ela santifica a pessoa. Ela separa a pessoa. Ela é uma forma de consagração na vida da pessoa, tá? Então, a segunda coisa, a unção atua também, ela atua dando sabedoria. 1 João 2:20, vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Então, a sabedoria é parte da unção. Ela se manifesta através da unção, tá? Então, as duas coisas, como a unção santifica, como a unção se manifesta ou ela atua, ela santifica e ela dá sabedoria. Como a unção atua, também a unção ensina. 1 João 2:27, a unção que vós recebeste dele, fique em vós e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Não quer dizer, esse texto não te dá respaldo para falar assim, eu não preciso aprender com ninguém. Então, se eu tenho a unção do Espírito Santo, se eu tenho o Espírito Santo, ele já me ensina e eu não preciso aprender com ninguém. Não, querido, não é nesse sentido. A unção, ela vai te ensinar e ela vai te instruir para que você possa instruir outros, tá? Mas também a unção de outros vai te ensinar. A unção na vida de outros vai trazer conhecimento, vai te trazer a revelação, coisas que você não recebeu, mas Deus deu a outras pessoas. Então essa unção, ela nos ensina. A unção, seja a que está em nós e seja a que está na vida de outra pessoa, tá? A unção na minha vida está te ensinando algo, quem sabe você não sabia. Quem sabe você não tinha entendimento nessa área. Quem sabe você não tinha revelação desta forma. Então essa unção, ela vem, ela atua te ensinando. Hoje você está aprendendo debaixo desta unção. A unção que Deus me deu.
A unção que Deus me deu. Então, esta unção, ela está nos ensinando. Ela está nos ensinando. E algo que eu não sabia, que eu aprendi de alguém também que tinha unção. Tá? Então, esta unção, ela nos capacita. E depois que nós aprendemos debaixo da unção, aquilo nós não precisamos. É algo que fica no nosso espírito. É algo que fica no nosso espírito. Nós somos marcados com aquilo, com aquela certeza. Nós temos convicção daquilo, tá? E assim ela permanece em nós, tá? A unção, ela capacita. Salmo 89, 20 diz assim: achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi. Então a unção capacita. Quando Deus chamou Davi, ele chamou Davi para ser ungido rei sobre Israel. E ele era o rei debaixo de uma unção. Havia uma unção na vida de Davi que estava capacitando ele, que estava manifestando na vida dele de uma forma sobrenatural. E esta unção foi através do óleo do Espírito Santo. Tá? Samuel veio com o chofar ali cheio de óleo e derramou sobre a cabeça de Davi. Então essa unção capacitou Davi a se tornar rei. Como que a unção atua? A unção aumenta em sua eficácia. A unção aumenta em sua eficácia, unção dobrada. Olha só, a unção, ela pode ser dobrada, ela pode aumentar, claro. Aí entra naquela parte que o Diego perguntou: pastor, perdemos a unção? Nós perdemos a unção, mas também nós dobramos a unção. Nós crescemos na unção. Então, nós podemos perder a unção, mas também nós podemos aumentar na unção. Tá? Eliseu já tinha recebido uma unção, um chamado e a unção para se tornar o profeta no lugar de Elias. Mas ele falou: eu não quero só uma unção, eu quero unção dobrada. Ele queria aumentar, ele queria ser 2 vezes mais, não mais que Elias, mas 2 vezes mais debaixo do poder, da unção, na atuação na eficácia, sendo eficaz. 2 Reis 2:9. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então a unção pode e deve se multiplicar na nossa vida. A unção pode e deve se multiplicar na nossa vida. Nós precisamos buscar o aumento dessa unção, o crescimento dessa unção, a multiplicação dessa unção. Precisamos ter essa unção de reserva. Nós temos que ter reserva de unção. Reserva de unção. Lembra da parábola, Mateus capítulo 25, fala sobre a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As 5 prudentes, elas tinham azeite de reserva, isto é, ela tinha unção e tinha de sobra, tinha unção sobrando. Ei, meu irmão, você não precisa receber só uma unção, você precisa receber várias manifestações, várias unções, várias vezes, muitas vezes, e buscar unção, e clamar por esta unção, e crer, e pedir essa unção na sua vida, para que ela aumente, para que você tenha de reserva, para que não lhe falte. Salomão, ele fala, acho que lá em Eclesiastes, ele fala que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça, que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça e as minhas vestes sejam sempre alvas, sempre brancas. Eita, é muito forte isso. É muito forte isso. Olha só, que nunca falte o óleo sobre a minha cabeça e que seja sempre alvas, sempre brancas as minhas vestes, tá? A Cássia colocou aqui, gostei dessa palavra, reserva de unção. Nós temos que ter. Essa unção pode ser multiplicada.
Pegue vazias vasilhas, não poucas, mas muitas, disse Eliseu para a viúva, que só tinha um pouco de azeite numa botija. O que ele falou? Pegue vasilhas, não poucas, e se feche na tua casa, tranque as portas e comece a derramar o azeite sobre as vasilhas. Então, quanto mais nós tivermos querer encher, queremos ser cheios, mais esse azeite vai jorrar. Nós temos áreas da nossa vida, nós precisamos de unção em todas as áreas da nossa vida. Tem lugares vazios na nossa vida que precisam de unção do Espírito Santo. E ele precisa aumentar, ele precisa multiplicar. Eu profetizo nesta hora na autoridade do Espírito Santo que está aqui na minha vida e está aí na sua vida e está nos conduzindo a este estudo, a este ensinamento, a esse entendimento agora. Eu profetizo que você tenha a unção do Espírito Santo e tenha ela com reserva. Você tenha ela multiplicada. Apresente ao Espírito Santo, apresente a Deus agora os vazios da sua vida nesse momento, e eu profetizo que você nesta hora, eu estou sentindo um poder agora, uma unção agora, ela vem sobre a sua vida agora, sobre a sua casa agora, sobre as áreas do casamento, nas finanças, no ministério, em nome de Jesus, na sua saúde, nas suas emoções agora, em nome de Jesus, eu profetizo essa unção agora, em nome de Jesus, receba agora, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai ver essa unção aumentando na sua vida. Essa unção vai aumentar, essa unção vai ser multiplicada na medida que você o busca, na medida que você o deseja. A sua fome vai dizer isso, a sua sede vai dizer isso, vai trazer essa unção manifestada no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a conclusão, né? Vamos para a conclusão aqui. A unção é o batismo no Espírito Santo, tá? Respondendo a pergunta lá que estava lá no começo, né? Pastor, a unção é o batismo do Espírito Santo. A unção é o batismo no Espírito Santo. É quando nós recebemos a plenitude do Espírito Santo. E outra coisa, para concluir, a unção é o próprio Espírito Santo. A unção é o próprio Espírito Santo, tá? O Espírito Santo é uma pessoa. Olha a definição aqui, ó. O Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa ou uma força. A unção de Deus não é somente poder e dons, mas sim a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, vou repetir, o Espírito Santo é uma pessoa e não uma coisa ou uma força. A unção de Deus não é somente poder e dons, mas sim a pessoa do Espírito Santo. Por isso que é importantíssimo, meus irmãos, ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Volto a dizer, volto a te aconselhar, entra lá no canal, acha a aba lá de playlists, tá? Tem vídeos aí, playlist, entra lá, clica lá, você vai ver, tem várias playlists, procura lá a playlist Escola do Espírito Santo e assista essa Escola do Espírito Santo. Foi sobrenatural. Quem tá aqui, acho que a Cássia aqui participou, né? Algumas pessoas aqui, eu não sei quem mais assistiu, ou participou nos dias que a gente estava ministrando sobre a Escola do Espírito Santo, pode confirmar isso. Foi tremendo, tá? Então, o Espírito Santo, não adianta, você não vai ter unção sem o Espírito Santo. Se você não quer ter comunhão com o Espírito Santo, você não quer andar com o Espírito Santo, não deseja a unção dele. Não deseja a unção dele, tá? Não deseja a unção dele. Não deseja o que ele tem. Ele é a unção. Ele é a própria unção. Ele
tem a unção, ele dá a unção, ele que sela, ele que é o selo, tá? O próprio Espírito Santo. Então, a unção, ela está a unção, ela é a capacitação, ela é o poder, ela manifesta o poder, a unção manifesta o poder, todo aquele poder que nós falamos, autoridade, falamos de dons espirituais, dons ministeriais, curas, sinais, prodígios, maravilhas, tal, tudo isso, tal, vem através da unção do Espírito Santo manifestando o poder na nossa vida, tal, mas não podemos só buscar a unção e o poder, nós temos que nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo. E na medida que nós vamos nos relacionando com a pessoa do Espírito Santo, essa unção e esse poder vai nos capacitando em todas estas áreas, em todas essas coisas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A Cássia colocou aqui muita bênção, porque é a escola do Espírito Santo. Você entra lá, você assiste, participa e vai ser muito abençoado com esse estudo, com essas ministrações, tá? Por último, quero fechar aqui com essa palavra: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou com virtude, tá? Olha só, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente, ele precisou do Espírito Santo. Ele dependeu do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Por que ele curava as pessoas e por que ele libertava as pessoas? Porque havia uma unção do Espírito Santo. Ele disse lá, Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele disse, essa unção agora se cumpre na minha vida. Essa unção se cumpre agora na minha vida. Então, Deus ungiu a Jesus, o Espírito Santo ungiu, ele foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, com virtude, para curar os enfermos, para libertar, porque Deus era com ele. Assim ele delegou esse mesmo Espírito, esse mesmo poder, essa mesma unção, meu irmão, essa mesma unção está sobre a igreja, está sobre você. Você é ungido do Espírito Santo, esta unção está sobre a sua vida, esta unção traz o poder, manifesta o poder sobre a sua vida, para você curar enfermo, expulsar demônio, falar em línguas, receber livramentos, profetizar livramentos, orar pelas pessoas, proclamar palavra, decretar salvação na vida das pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo. E a última definição aqui é uma declaração de Reinhard Bonk, que é um grande evangelista da nossa geração, já partiu para o Senhor, ele está com o Pai, com 80 anos, o Senhor o levou para a presença dele, mas ele deixou um legado de um trabalho, de um evangelismo na África, sobrenatural, milhares de pessoas são salvas, Cristo para as Nações, depois você estuda lá, você entra, você vai ver, tem muitas coisas, isso. Agora é Daniel Kolenda, que é o presidente dessa instituição dele aí, que reúne milhares de pessoas encruzadas na África, manifestando salvação. Então aqui ele diz, à medida que você estende as mãos para a humanidade perdida, você terá todo o céu ao seu lado. Você pode depender da unção. À medida que você estende as mãos para a humanidade perdida, você terá todo o céu ao seu lado. Você pode depender da unção. É a unção de Deus que te capacita. Agora, esta unção tem um propósito de você chegar na vida. Essa unção tem o propósito de você chegar, servir a humanidade perdida. O maior propósito de tudo isso é servir a humanidade perdida, ir atrás do perdido,
abençoar aqueles que estão perdidos, no nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, tá? Aqui o Diego colocou, amém, muito bom aprender cada vez mais da unção e poder de Deus. Glória a Deus, querido. Então nós encerramos aqui essa parte, né? Eu encerro aqui sobre conseguir chegar no final, tá? Desculpa o tempo, foi 1h30 aí de estudo, de ministração, mas eu creio que vale a pena gastar um pouquinho de tempo a mais, estudando a palavra de Deus. E que bom que você está conseguindo acompanhar, todos que estão acompanhando aí, eu louvo a Deus por isso. Pelo YouTube aqui, nós temos essa forma com os slides, né? Então, toda terça-feira, o nosso propósito é esse, trazer uma palavra específica, tá? Trazer uma palavra, um estudo, tá? Um seminário aqui de ministração, uma palavra. Tem o grupo lá, se você quiser, entra no grupo lá. Você pode estar participando do grupo. Ali você pode colocar tema, ou você pode pedir aí tema, tá? Se você quiser, coloque aí, ou nos próximos vídeos, em alguns vídeos que eu vou postar aí, coloca lá, pastor, fala sobre tal coisa, fala sobre o assunto tal, não sei o que tal, que daí eu vou guardar aquilo lá, eu vou tirar, vou pegar aquilo como tema e vou preparar uma ministração, um estudo a respeito disso, tá? Então, quando não tiver, eu vou escolher um tema e vou acrescentar o tema. Eu vou ministrar em cima de um tema que eu tenho aqui para ministrar, tá? Então, se você tem algum tema e quer participar, coloca lá no grupo da igreja, coloca lá no webinar, tal, manda para mim, né? Às vezes manda no particular, pastor, olha essa palavra, tal, sobre isso, tal. Então, algumas, durante a semana eu vou colocar uma outra gravada, tá? Não que eu vou fazer a transmissão ao vivo, mas eu vou fazer ela gravada. Ela vai estar no canal essa semana, provavelmente amanhã ou quinta-feira. Eu vou estar disponibilizando uma outra ministração lá para você assistir, para você participar, tá? Então, você pode estar acompanhando isso através da ministração lá, através do vídeo postado no canal, tá? Então, isso é importante, tá? Então, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho, dá um like lá, dá um gostei. Se você gostou realmente, não coloca aí só no comentário, eu gostei e tal. Entra lá, faz um favorzinho para mim. Isso você vai ajudar outras pessoas a receber essa palavra, tá? Você vai ajudar outras pessoas, esse vídeo ir para frente. O YouTube recomenda para outras pessoas. Quanto mais like tem, mais joia lá, mais pessoas recomendado. Então, se você já é inscrito, dá like lá. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho lá, você vai receber a notificação lá, tá? Aqui a Natalina colocou amém, palavra cheia de poder. A irmã Tânia colocou amém, foi muito bom, uma bênção. A Cássia colocou assim como mestre servir o próximo. Isso, amém, foi do comentário que a gente falou aqui, né, do texto. Então, queria agradecer aí o pessoal que está participando, a Cássia, a irmã Tânia, a Natalina, irmã Maria Elisa, o Diego, né, quem mais aqui? Vamos subir aqui para ver se a gente... A irmã Tânia, Val Soares, são essas pessoas que participaram aqui, tá? A pastora Kelly também. Que Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus, que você esteja sendo abençoado nesse tempo. Ore por nós
para que a gente consiga continuar com esse projeto e divulgue ele em nome de Jesus. Você tenha uma noite abençoada. Shalom, povo de Deus.